E aí, como é que você está? Nós voltamos aqui para mais uma vez comentar com você sobre a lição da Escola Sabatina, a lição dos adolescentes. Nós somos aqui da Igreja Central de Campo Grande. Nós estamos estudando este trimestre o livro O Libertador e a nossa lição da Escola Sabatina também. A nossa lição está falando sobre Deus conosco, está falando sobre histórias sobre Jesus, como Jesus fazia as coisas, como é que Jesus vivia, o que, que ele fazia. E essa lição é a 12ª lição. Estudamos várias lições bacanas esse trimestre, estamos quase acabando, e agora estamos na 12ª lição, na penúltima lição, que vai falar sobre o encontro de que Jesus teve. Né? Eu tô aqui, meu nome é Manuel, sou professor dos adolescentes 1 e tô aqui com um rapaz aqui bacana aqui, ó. Qual o seu nome? Meu nome é Lucas Vinícius, tenho 13 anos, filho de pastor, do pastor Belciclei, departamental de evangelismo. Aí, ó, um menino evangelista aqui, ó. Vai passar, fala pro pai dele, pai, tô fazendo evangelismo agora online, junto com os adolescentes. E você que está aí do outro lado, você também pode fazer isso aí. Você que é professor, você que é aluno da Escola Sabatina, você também pode fazer um evangelismo online, montar na sua classe. E nós estamos aqui também montando aqui na nossa classe da Igreja Central de Campo Grande. Nós estamos estudando, então, esse encontro inesquecível. Quem se encontrou com quem, Lucas? Fala aí pra gente. Então, foi Nicodemos e Jesus. Nicodemos gostava, parece que você admirava Jesus, né? Como é que era? Ele admirava Jesus, não gostava? Como é que era a relação dele com Jesus? Não, ele gostava muito de Jesus, tipo assim, Nicodemos, embora que ele era uma das elites e tal, da região de Israel, Ele era um departamental. mas, tipo assim, ele acreditava em toda a palavra de Deus, mas, tipo assim, nunca tinha se revelado publicamente para falar sobre isso. Isso aí. Assim, ele não era bem departamental. Seria como se fosse assim, um pastor. Ele era um pastor, que ele conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus, era quem se falava na época. Mas nunca tinha, tipo assim, se prostrado publicamente, falar assim, Ele não falava ele não falava para as pessoas que ele acreditava em Jesus. isso. Mas aí, ele defendia Jesus? Como é que era a relação dele com Jesus? Assim, Ele defendia muito Jesus. Ele acreditava em toda a palavra, lia a Bíblia, a lição da escola da sabatina. época. Ele acreditava no Messias, que o Messias viria. E ele via em Jesus características do Messias, né? Era mais ou menos isso. Isso. E aí ele foi se encontrar com Jesus e ele se encontrou como com Jesus? Publicamente, face a face. Face a face, mas só que não foi tão publicamente. Porque era que horário? Era de noite. Era de noite e era num lugar afastado onde Jesus costumava ir. Jesus costumava ir no Monte das Oliveiras. Isso. E aí ele foi lá se encontrar com Jesus no Monte das Oliveiras. E aí ele teve diálogo com Jesus. Aí uma coisa engraçada, Lucas, engraçada não, é assim, que é histórica, é que ali naquele encontro, Jesus, ele falou algumas coisas para Nicodemos que depois fizeram com que Nicodemos se convertesse, É, não é? isso. Nicodemos depois se converteu. E Nicodemos depois se tornou o quê? Ele se tornou um seguidor de Um Cristo. seguidor de Cristo. Jesus morreu e ele se tornou um seguidor contundente de Cristo. Ele era rico, ele financiou a obra de Jesus, a obra do Evangelho à época, ele deixou o dinheiro dele, ele publicamente falou, eu sou de Jesus. Isso que foi bacana, ele se converteu. Isso. O diálogo, aquele diálogo deles lá no Monte das Oliveiras, que fez com que as coisas que aconteciam, a fé de Nicodemos, ela fosse fortificada. A fé dele se fortificou com aquele diálogo, porque algumas coisas Jesus falou para ele que foram assim. Algumas essenciais. coisas, tipo assim, ele talvez não sabia, ou sabia, mas ele fingia Já não saber, né? não saber e tal, pra ver se Jesus estava falando coisa certa, Exatamente. do que ele acreditava. Exatamente. Em João 3, João 17, você depois vai ler na sua casa. Ele começa esse diálogo e ele fala algumas coisas. A lição fala isso aqui, ó. Olha só. Jesus falou sobre um novo nascimento para Nicodemos. E essa questão do novo nascimento, primeiro Nicodemos fingiu que, na realidade, quando eles se encontraram, Nicodemos primeiro deu uma puxada de saco, né? Olha, Jesus, você... E é você.
comer. Você tal. faz uns Seu milagres. top. O seu top. Você faz uns milagres que ninguém faz. Então, Nossa, você é top, você é bom demais. Mas aí Jesus chegou e o que, que ele fez? Deu uma. Eu falei, até brinquei com o Lucas, que ele deu um pé no peito de Nicodemos. Pá! ele deu, tipo assim, uma patada nele. Uma direta. É, uma indireta. Foi uma direta. Ele falou assim: olha, você tem que nascer de novo. Você não tem esses negócios de milagre. Eu acho que ele não falou que todo mundo poderia fazer. Mas os milagres que eu faço não importam. O que importa é a sua vida, Nicodemos, de você mudar a sua vida. E a sua vida, na sua vida, você precisa nascer de novo. E nascer de novo referia-se a uma coisa que Nicodemos conhecia e ele fingiu não conhecer. Ele fala assim, oxe, Jesus, como nascer de novo e tal, voltar ao ventre da mãe, isso é impossível. E Jesus estava falando para ele, mostrou para ele que ele deveria nascer da água e do Espírito. E nascer da água era uma coisa que estava acontecendo na época. Que era o quê? Ser batizado. Ser batizado, o batismo de João. João batizava, João falava assim, olha, vocês têm que ter um novo nascimento, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E os fariseus, eles não tinham essa ideia, eles não, podemos dizer assim, eles não compactuavam com a ideia de nascer de novo, de refazer a vida, de se arrepender de pecados. Para eles eram autossuficientes. O Rodrigo Silva fala isso, que eles, do batismo que a gente faz hoje, é bem diferente do que os fariseus pensavam que deveria ser. Os fariseus, para eles iam no rio, eles chegavam lá, desciam naquela água, tomavam, como se ele autobatizasse, ele falasse assim, eu sou bom. Eu sou bom agora. Eu sou puro. Eu sou puro. Ele achava isso aí. Mas João falava assim, não, você não é bom, você não é puro, você tem que se arrepender e você tem que nascer de novo, você tem que ser se batizado. arrepender dos seus pecados e ser batizado no Espírito de Deus. Na água e no Espírito. E aí Nicodemos chegou, nossa, tomou-lhe uma direta. Porque ele pensava assim, não, Jesus, eu vou elogiar Jesus e vai ser bom. Não, Jesus falou, não, você tem que mudar. A outra coisa que Jesus falou para Nicodemos, que ficou depois na mente de Nicodemos, foi a questão do trabalho do Espírito Santo comparado ao soprar do vento. Que anos depois, talvez anos depois, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e os discípulos, depois de Jesus ter morrido, não sei se Jesus se encontrou com Nicodemos, mas Nicodemos, depois de Jesus ter ressuscitado, mas ele viu os discípulos fazendo aquelas coisas, pregando o evangelho, falando em línguas, ele falou assim, nossa, foi aquilo que Jesus falou. Top! Foi isso que Jesus falou. Foi isso mesmo. E agora, eu vou me converter, eu vou me juntar a esses discípulos e vou fazer com que esse evangelho seja pregado. E ele foi um cara top, foi top nisso aí. Outra coisa, a dualidade da carne e do espírito. Foi uma das coisas que foi a questão do diálogo deles. Que a gente tem essa guerra do espírito e da carne, que o espírito tem que prevalecer. O Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração e fazer com que a gente se arrependa, com que a gente mude. E Nicodemos, tipo assim, ele tava perguntando assim, ô Jesus, nascer da carne, tipo assim, espírito com carne mesmo de comer? Tudo Nicodemos fazia, Nicodemos teve nesse diálogo com Jesus, fez com que ele depois entendesse sobre questões profundas e espirituais, entendeu? E mais uma coisa, Lucas, que ele foi trabalhado, a imagem do Calvário retratada na história do Antigo Testamento, na história da serpente levantada quando as víboras, né, estavam mordendo o povo lá no deserto. E ele falou que assim como eles tinham que olhar para a serpente, Nicodemos teria que olhar para onde? Para a cruz. Olhar para a cruz do Calvário, que a cruz do Calvário, onde Jesus morreria, iria ser a salvação, era a salvação para as pessoas. Jesus mostrou para Nicodemos, e depois de Nicodemos conversando com João, Nicodemos não mais que confirmou que Jesus era o Messias e que Jesus não veio só para fazer milagres, só para poder fazer coisas aparentemente boazinhas, só para poder salvar o Israel dos romanos, não. O Messias, ele veio para poder morrer pelas pessoas, para que as pessoas pudessem ter vida, as pessoas pudessem ter uma conversão. Jesus tratou com Nicodemos sobre conversão, sobre batizar-se, sobre mudar de vida. Você que está aí,
você que está aí, você tem procurado mudar de vida, tem procurado converter-se, tem procurado se submeter ao Espírito Santo de Deus, nós também temos que ter essa meditar nisso, né, Isso. Lucas? Que dia a dia, Dia a dia a gente tem que ter a nossa meditação, nossa comunhão com Deus. é isso aí. Dia a dia nós devemos ter nossa comunhão com Deus para ter arrependimento dentro do nosso coração. E a gente, a cada dia, aceitar Jesus. É isso que você, professor, tem que passar para o seu aluno, é isso que você que vai passar lição, que quer ter que está aqui junto com a gente nesse canal, precisa passar isso para os seus alunos e também não só para os seus alunos, mas para as pessoas com quem você convive e mudar a sua vida. Que Deus te abençoe para que você possa realizar essa mudança possa ser real em você. Assim como Nicodemos mudou, ele se converteu, você também possa se converter. Vamos orar, Lucas, para Vamos poder a orar. gente terminar essa lição? Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia, uma recapitulação da nossa lição. Aprendemos muitas coisas, que Nicodemos, ele era um homem, tipo assim, da elite e tal, mas ele acreditava em Deus, é isso que importa, que Deus cada vez possa converter mais o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém.